Palavra, vereador Cláudio Libardi, da tribuna. Presidente, muito obrigado pela gentileza. Cumprimentar o senhor, convidar os servidores que ainda se encontram no plenário para que permaneçam no plenário. Vou tratar de um tema que é importante, caro ao município. Estive estudando principalmente a questão do orçamento do município e onde estão os principais gastos que eu entendo como necessários ao município. A primeira situação que eu queria tratar é que cada 1% de aumento real para os servidores do município, nós teríamos um impacto de 15 milhões. De outra ponta, hoje vigora 46 milhões de contratos de aluguel. Então, bom, se nós temos divergência, e tenho tantas com o prefeito Adiló, nós temos que ter divergência no modelo de fazer gestão. Porque quando se opta, ao invés de promover investimento nas escolas do município e promover repasse para as diretorias do município, nossas direções, se opta por alugar uma sede com contrato superior a 2 milhões de reais para a secretaria, se dá um indicativo de gestão. Eu prefiro ter uma sede faraônica no centro, ao invés de promover o investimento em uma escola do nosso município. Então, eu queria começar cumprimentando a minha tia Mabel, a minha tia Mareli também estava aqui. Tenho certeza que a Mabel é muito atuante no grupo de WhatsApp dos servidores. Então, agradecer ela pela presença. Minha família tem diversos servidores públicos e muito me orgulha. E por isso eu fiz esse estudo sobre para onde vai o principal investimento do município do Caixa Livre e, infelizmente, hoje ele é destinado em uma parcela significativa a contratos de locação. O município hoje conta com 53 contratos de locação e o vigor deles vai entre maio de 2015 e dezembro de 2026. E qual é o valor aproximado da soma desses contratos de locações? 46,3 milhões de reais. O valor anual aí chega em 8 milhões de reais e a parcela mensal em locações do município em 742 mil reais. Os principais destinatários são saúde, educação, segurança, cultura e assistência social. E a gente tem alguns contratos que assombram. A exemplo da farmácia do CES, que tem um investimento de R$ 6.416.234,31. O novo Centro Integrado de Segurança Pública com investimento em locação, não é para comprar o imóvel, em R$ 3.380.000. A Secretaria de Educação, a sede, como eu comentei, um contrato de locação de 2,15 milhões de reais. Só esses 3 contratos representam quase 30% do total de locações do município. E a maior parte desses gastos ele vai se enquadrar em valores exorbitantes de prédios com valores significativamente mais altos. E isso que a gente precisa levar em consideração. Porque, bom, se a gente tiver que alugar uma sede que custe R$ 800 mil reais em um bairro para promover ou suspender, melhor, o deslocamento dos agentes comunitários de saúde, nós somos a favor, porque nós vamos ganhar em trabalho. Agora, nós promover o aluguel de uma farmácia no 6 milhões de reais é algo que me preocupa muito. O senhor quer agora ou depois? De imediato, depois. Perfeito. Próximo slide. E esse contrato, então, com a JIG Administração, tem um valor estimado em R$ 6.420.000 reais e tem a vigência até 2025. Então, por que eu subo essa tribuna? Para que nós possamos pensar para o próximo período uma alternativa para isso. O contrato da Solaia Investimentos, de R$ 3.380.000 para a sede integrada de segurança. Contrato que vai vigorar até 2032. E a Secretaria de Educação tem um prazo de vigência até 2025, com investimento de R$ 2.210.000 reais. Então, bom, são 2 contratos que nós podemos pensar em suspender para o próximo período e promover o investimento em diferentes áreas. E eu vou apresentar uma saída que tenho certeza que o senhor vai concordar. Próximo, por gentileza. Contratos de grande gasto. Então, a saúde e assistência, hoje, aluguéis de CAPS, residenciais terapêuticos, 7 milhões. Educação, a gente tem muitas escolas que acabam por ser locadas por falta de investimento na manutenção ou pela falta de construção de escolas. A gente vai ter um gasto de 9 milhões de reais. E a Secretaria de Educação, Trânsito e Cultura, 4 milhões de reais. Temos como exemplo o prédio do antigo Baralhos Pinguim, que a gente faz um investimento de quase 60 mil reais mensais para manter aquele prédio.
Próximo slide, por gentileza. Então, vamos lá. Segurança, representa aproximadamente 7%. Saúde, 15%. Educação, 19%. E a infraestrutura urbana, 9%. Só que tem alguns contratos, e eu li todos eles, que tratam, por exemplo, de um aluguel de um terreno em Fazenda Souza, que o terreno deve custar R$30 mil. E nós alugamos ele em 2015 e já pagamos R$86 mil o terreno. Já pagamos 4 vezes o valor do imóvel em aluguel. Por gentileza. O que eu venho a essa tribuna propor? Primeiro, porque eu acredito que o índice de endividamento do município é muito baixo, ele está em 1,4%, sou um ferrenho defensor que o município deve contratar empréstimos para reduzir gastos públicos. Então, eu acredito, vereador Rafael, e aqui em consonância com o que eu conversei com o senhor em algumas oportunidades, que o município deve promover a contratação de um empréstimo para promover uma grande reforma no prédio da Maesa e utilizar esse prédio para alocar uma parcela significativa. Porque, embora nós tenhamos diversos contratos que não possam ser suspensos e que expendam valores menores, de R$1.000, R$2.000, nós temos contratos significativos que expendem valores superiores a R$2 milhões, como é o caso da Secretaria de Educação. E eu ouvi, como os demais vereadores da base da oposição ouviram, que a Secretaria de Educação, no presente ano, seria transferida ao prédio da Maesa. E a gente trata do endividamento do município e eu queria tratar da parcela que nós podemos nos endividar. Se nós temos capacidade de endividamento, segundo a Procuradoria do município, de contratar um acordo com o caso Manha Bosco, que pode variar entre 3 e 6 milhões de reais por ano, por mês, que chegaria a 72 milhões de reais de pagamento por ano. Se 1% dos servidores custa 16, bom, nós podemos ter divergências quanto ao repasse ou não aos servidores de 1% a mais, 1% a menos. Agora, falar que não tem capacidade econômica para repassar para os servidores e ter capacidade econômica para pagar o caso Manha Bosco, bom, são questões muito específicas. Mas, mais do que encontrar problemas, eu tenho buscado desse mandato alternativas. Então, nós procuramos, através desse estudo do aluguel, com a minha bancada, minha companheira Andressa Marques, apresentar saídas de onde sai o dinheiro que pode ir para o aumento dos servidores. Se a gente tiver um pensamento um pouco mais avançado quanto à contratação de aluguel, tenho certeza que a gente já poderia destinar aqui mais 8 milhões, levando em consideração que 1% custa 16, já aumentaria 0,5%. Então, mais do que uma colocação, aqui fica uma indicação da nossa bancada para que haja mais atenção quanto a isso. De imediato, eu passo uma parte ao vereador Rafael Bueno. Bom, Cláudio, na verdade, que bom que a tua manifestação encontra a minha fala, né? E a gente observa, por exemplo, aluguéis que vêm de gestões desde a época do Alceu Barbosa Velho, por exemplo, 2015, passou o governo Cassado, depois o Cassino, primeiro do Adiló e agora. Então, tem contratos que vêm de uma década, né? Mas a gente tem que achar alternativas. Hoje, a descentralização da cidade, a gente vê que muitos desses contratos não estão mais a contento com a realidade. Né? Então, observa, por exemplo, o prédio do CES. O CES não tem nem lugar para embarque e desembarque das pessoas de cadeirantes, para os aplicativos, para táxi, enfim, até para atravessar a rua da pessoa que desce de ônibus ali é complicada. Então, nós temos que achar alternativa de outros locais. A Maesa é o local mais palpável que a gente tem na cidade, de que é um prédio nosso. Um prédio que está ocioso e que tem estrutura para receber. Nós já fizemos indicativos, por exemplo, da Secretaria de Agricultura, que pode estar aqui ao lado, porque ela trabalha o mesmo tema com a Secretaria do Meio Ambiente, que é ao lado, né? Bem como a Secretaria Municipal agora de... que o Weber, como é que é o nome? Gestão compartilhada, que trabalha sobre essa questão aí de podas de árvores, enfim, porque pensa numa pessoa que precisa de um alvará, um empresário ou um presidente de bairro, fica pipocando de um lado para o outro para emitir um simples alvará, perde-se dias, perde-se documentos, né? A questão de diálogo entre servidores. Então, a questão do prédio da Maesa, vereador, é um local que eu digo que a gente pode, com poucos recursos,
né, viabilizar, que tem ali onde, por exemplo, era o escritório da Voges, ali é um lugar adequado para receber. Hoje, onde é o banco dos materiais. Gente, como é que tu vai botar um banco de materiais no local que é o ouro da cidade? Isso tem outros espaços de pavilhões da prefeitura, ali deveria ser o local. Claro. Né? A gente poderia fazer essa substituição. Então, vereador, a Secretaria da Educação tem um espaço propício. Nós fizemos uma visita lá na prédio da Maesa e a Secretaria da Educação está esperando, né, para ir para a Maesa. Agora basta, né, nós temos uma reunião semana que vem, Amanhã nós temos uma reunião que o vice-prefeito chamou para tratar sobre a Maesa. Quem sabe já é um indicativo que a educação vai para lá. Obrigado. Obrigado eu pela gentileza do senhor. Vereadora Andressa. Vereador Libardi, lhe parabenizar pelos dados trazidos, por essas informações. Nós precisamos falar o que é questão de gestão. Isso é uma questão de gestão do município. Optar por continuar com essa questão dos aluguéis ou não, trabalhar para que isso aconteça. O vereador Rafael comentou da Maesa, o senhor também trouxe essa informação. Portanto, dizer simplesmente que não tem dinheiro preocupa, porque quando a gente está falando de Caxias do Sul, a gente sabe que o nosso município tem muitas necessidades, e aí o discurso que a gente tem ouvido desde o início do ano é não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas a gente precisa pensar e olhar o que está sendo feito com esse dinheiro, com o orçamento do município. E uma das coisas que estão sendo feitas é a contratação de aluguéis milionários, sendo que nós poderíamos buscar outras alternativas, como o senhor apresentou. Portanto, sim, é uma indicação da nossa bancada, nos preocupamos com essa situação, e ficar falando apenas que não tem mais dinheiro, nobres colegas da base ou da oposição, não me parece que é algo satisfatório para a população que vai nos ouvir, e o mínimo que vai acontecer é se preocupar, assim como nós, que daqui a pouco não tem mais o que fazer na nossa cidade, sendo que nós temos toda uma gestão para tocar. 4 anos vem aí, né? Até o final do ano a gente precisa apresentar alternativas. Portanto, somente afirmar que não tem dinheiro não é a solução. A gente precisa urgentemente buscar soluções para pensar como mudar a gestão pública da nossa cidade. Obrigada pela parte, vereador. Obrigado eu pela gentileza. Vereador Iago. Só reforçar aqui o compromisso da bancada do PL da gente fazer uma oposição sempre com responsabilidade e parabenizar pelos números. Eu acredito que a gente pode divergir ideologicamente, mas o que a população espera de um vereador é expor números que não são fáceis de encontrar lá no portal da transparência, e isso o senhor fez muito bem, com conhecimento, e trouxe para essa casa, até para a gente levar para fora dela. Eu acredito que a população fica feliz, conta com nós, a gente vai expor melhor isso também e dar uma olhada também nesses contratos. Eu já havia falado um tempinho atrás, como falei lá da regularização fundiária, que às vezes as empresas que fazem esse serviço para o município entendem mais das contas do município do que o prefeito e os secretários. Parece que tem uma prefeitura à parte, eu já havia reforçado isso, então cabe a nós fiscalizar o executivo, é a gente que faz esse... Como aconteceu lá naquela vez, lembra? Lá onde a gente foi no protesto, o pessoal estava brabo lá no Vila Lobos, queimando pneu. Chegamos lá e a empresa que faz a regularização tinha mais informações do que nós, vereadores, né? Então, cabe a nós, sim, se informar e cobrar que o Executivo conta com nós, e parabéns. Uma parte, vereador. Muito obrigado pela gentileza. Vereador Ramon. Parabéns pelo tema, vereador Cláudio Libardi. Embora vereador. Nós sejamos de oposição partidária, não somos oposição a Caxias do Sul e nem aos recursos da cidade. Então, eu acredito que este investimento e endividamento seja totalmente aceitável, porque não pode o município de Caxias do Sul, tendo cerca de 400 terrenos ao longo da cidade e outras tantas prédios que não são utilizados, pagar aluguéis. Nós estamos jogando literalmente o nosso dinheiro pelo ralo. Então, parabéns por ter trazido o seu tema. Obrigado pela gentileza. Vereadora Daiane. Vereador Cláudio, já tínhamos conversado sobre isso, eu e o senhor, sobre a nossa preocupação com a questão dos aluguéis da prefeitura. E é muito bom tu trazer esse aparato aí para nós. Eu tenho uma listagem também, e quando a gente fala, por exemplo, da Guarda Municipal, que a gente fala que lá não é o local adequado, né? A gente fala que não é o local propício, não está bom e tudo mais. E a gente tem a Maesa para acontecer isso, mas do mesmo jeito a gente está pagando R$ 6.700. A mesma coisa, o Cined, valor
valor de R$12.000, agora me parece que vai para a saúde. Então, só jogando esses números do que a gente tem conhecimento, né? E concordo com o vereador Rafael Bueno, com aquela estrutura da Maesa, a gente poderia muito bem centralizar diversos serviços da prefeitura, até mesmo como a iluminação pública. O setor de iluminação pública que paga R$ 9.423 de aluguel. Ele já poderia estar acontecendo daqui a pouco junto ao meio ambiente, lá junto com a gestão urbana, né? Enquanto isso, a gente ocupa lá para guardar o nosso castramóvel. Então, a gente tem muitos espaços que poderiam ser aproveitados, muitos terrenos da prefeitura, muitos prédios públicos, e que essa parte do aluguel ainda tem muito pano para manga, né? Mas parabenizar pelo senhor trazer esse tema, que é tão importante, e pode contar com nós para oferecer também alternativas aí para a administração economizar, né, nessa parte para poder fazer outros investimentos mais importantes. Obrigado, vereador Libar. Eu que agradeço a senhora pela gentileza. Então, para concluir, presidente, são 46 milhões de reais em contratos ativos de aluguel. Uma despesa fixa de 8 milhões de reais por ano e de mais de 700 mil reais mensais. Enquanto isso, infelizmente, o prédio da Maesa perde seu telhado. O local que deveria ser o futuro da cidade está sendo depredado por falta de investimento público. E enquanto o secretário Milton informa que não há verba para que nós façamos uma reforma da Maesa, para que nós possamos fazer um acordo com os servidores e evitar uma greve futura, para que nós consigamos garantir que essa cidade siga no rumo da pujança do desenvolvimento, nós continuamos gastando 46 milhões de reais em aluguel. O que falta, infelizmente, é gestão e coragem, porque nós viemos aqui e falamos para que não se renovasse o contrato de aluguel da sede da Guarda Municipal. No outro dia foram lá e alugaram. Eu venho a essa tribuna quase implorar, presidente Lucas, para que não seja renovado o contrato do SES, porque não serve mais, porque nós defendemos a descentralização da farmácia, porque nós entendemos que as especialidades têm que ter um prédio que as pessoas consigam minimamente parar e ingressar. Mas eu não me espantarei se o contrato for renovado. De imediato, vereadora Rose. Um tema bem importante, parabéns. Eu acho que é isso, né? A gente tem que cuidar do dinheiro público. E só essa questão, além de todas essas que estão apresentadas, já tem toda a discussão na Maesa, né? De alguma secretaria para lá, da educação, se a gente pensar, que foi colocado aqui. Do SES, é um prédio que, além de estar alugado, além de ser centralizado, aquilo está numa situação bem difícil. Nós tivemos 2 dias, semana passada, fechado lá, em função, né, da precariedade da infraestrutura, do espaço lá. A maioria desses espaços não são sequer espaços adequados. Então, acho importante essa sua proposta, essa sua fala aqui na tribuna. Parabéns. Obrigado pela gentileza. E para quem concluir em definitivo, queria fazer um agradecimento novamente à minha tia, falar que eu tenho orgulho de ti, da tua luta, Mabel, de todos os servidores, e cumprimentar a minha amiga Amanda Tapia, que é quase minha irmã, porque o Alex está só por me adotar. Obrigado, presidente. Obrigado.